Nessa aula, nós vamos aprender um pouco sobre os tipos de ação, isso mesmo. Mas antes de nós entrarmos diretamente no assunto dos tipos de ações, vamos falar um pouquinho sobre história? Isso mesmo. Antes da entrada definitiva da tecnologia, as ações eram impressas pela Casa da Moeda, em um papel especial. Isso dificultava a falsificação dessas ações. Como você pode ver aí no fundo desse slide, tem um modelo de como que eram as ações antigamente. E já que essas ações valiam muito dinheiro e podiam ser trocadas por moeda em qualquer instituição financeira ou corretora, havia sim essa necessidade do papel dessa impressão ser muito original e emitida apenas pela Casa da Moeda. Algumas dessas ações eram emitidas sem o nome do seu titular, que era impresso justamente nesse tipo de papel. Era como uma cédula de dinheiro. Quem estivesse de posse daquilo era dono. Isso colocava em risco o titular daquelas ações, que tinham que guardá-las em um local bastante seguro, como um banco ou um cofre dentro de casa. Agora imagine a quantidade de papel que se guardava naquela época para cada ação que o titular comprasse. Mas aí haviam outras que tinham o nome do seu titular, que era escrito naquele papel. E toda vez que aquelas ações mudassem de dono, tinham de ser reimpressas com o novo nome do novo titular. Aí muito mais seguras, dificultava ali ou diminuía o risco de roubo, já que teria que haver um procedimento formal para a mudança do proprietário. Como essas ações estavam em nome do proprietário, eram chamadas de nominativas. Hoje, como todas as ações são escriturais, não existe mais papel físico impresso, mas aí no lugar do papel entrou ali um armazenamento, um registro que hoje é armazenado nos computadores da Bolsa de Valores, todas as ações são nominativas. Por isso, as classes de ações são ON e PN. Tem aquela letra N no final. Mas o que são essas letras O e P? A letra O se refere às ações ordinárias, que são aquelas que dão direito a voto nas assembleias de acionistas da empresa. Então, se você tiver ações de uma empresa, poderá comparecer, por exemplo, a assembleias, votar contra ou votar a favor das decisões que aquela assembleia colocar em votação. Óbvio que o seu voto terá um peso proporcional, né, à quantidade de ações que você tem em seu poder. Então, se você tiver uma grande quantidade de ações, obviamente que você terá um poder de voto maior. Do outro lado também, se você tiver pouco valor investido, você também terá pouca voz de voz em voto em uma comissão. E por aí já deu para você notar que se você comprar ações ordinárias e conseguir adquirir muitas ações, você será capaz sim de ter um controle da empresa, caso ninguém tenha mais ações do que você. Então, eu trouxe para vocês aí as ações ordinárias e as ações preferenciais. As ações preferenciais, né, são essas que têm a letra P e na maioria dos casos não dão direito a voto, a menos que essa possibilidade esteja especificada no estatuto da empresa. Mas tem preferência no recebimento de dividendos, que é aquela parte do lucro da empresa que é distribuída entre os acionistas. E aí a gente tem as units, que eu não coloquei aqui na nossa aula, mas eu vou dar uma breve passada por elas, que são as empresas cujos códigos terminam no número 11. Então a gente tem, por exemplo, a empresa Santander. O código dela é SANB11 e tem também a Klabin, que é a KLBN 11. Então todas as empresas terminadas em 11, elas são nominadas como as units. Essa classe
ou mesmo esse pacote, ele é formado com uma ação do tipo ON, né? E 4 ações ou mais das preferenciais, que é a PN. Aos poucos você vai se acostumando com todas essas nomenclaturas e vai aprendendo cada classe de ação, o significado de cada uma delas e como isso impacta em seus investimentos.